Olá, queridos, a paz do Senhor. É com muita alegria que eu gostaria de meditar na palavra de Deus junto com os irmãos. Eu gostaria de pedir um pouco da sua paciência, da sua atenção, para que possamos juntos meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de falar a respeito da oração. E eu tenho aqui em minhas mãos um texto que está na epístola escrita pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo de número 2, que fala acerca da oração. E eu quero meditar junto com os irmãos, compartilhar com os irmãos esse pequeno texto das Sagradas Escrituras. E gostaria que você tomasse atenção em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo, para que o que digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Aleluia, louvado seja Deus. Eu gostaria de meditar junto com os irmãos neste texto que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, porque o apóstolo Paulo, durante o seu ministério, durante o seu apostolado, ele escreveu muitas epístolas, ele escreveu muitas cartas, e ele entregava essas epístolas, essas cartas, nas igrejas, para que servissem de bússola, para que servissem para as pessoas, que as pessoas pudessem seguir o Evangelho, seguir o caminho de Cristo, para que eles tivessem uma direção a respeito das coisas de Deus, a respeito das coisas de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele escrevia essas famosas epístolas para direcionar, para dar uma direção ao povo. E aqui ele manda para Timóteo essa epístola, pedindo a Timóteo que Timóteo ensinasse o povo o dever de orar, o dever de buscar a Deus sempre na oração. E a oração que devemos fazer não pode ser uma oração egoísta, não pode ser uma oração egocentrista, uma oração que é voltada somente para nós, mas uma oração que vai até Deus, é a oração que oramos com o coração aberto, com o coração quebrantado, e que clamamos a Deus, invocamos a Deus em favor de todos os homens, em favor de todas as pessoas. Quando oramos, não devemos orar somente por nós, somente pela nossa casa, pela nossa família, não somente por aqueles que estão à nossa volta, mas por todos os homens. Aqui no versículo 1 ele diz: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E sabemos que o homem que não ora, a pessoa que não ora, ela não recebe de Deus. Ela não alcança as promessas de Deus, ela não alcança o bem de Deus, o favor de Deus. Por isso é necessário nós orarmos, é necessário nós buscarmos a face de Deus, porque quando nós oramos, nós nos achegamos a Deus, nós nos aproximamos de Deus. Através da oração, nós nos comunicamos com o Senhor. E a oração não precisa ser aquela oração inventada, aquela oração bonita. A oração é você abrir o seu coração para Deus. Por isso eu gostaria que você, dentro dessa palavra,
você buscasse a Deus em oração. E você me pergunta, mas muitas vezes eu oro, e parece que Deus não ouve a minha oração, parece que Deus não ouve as minhas petições, o meu clamor. Mas eu quero dizer para você que é engano nosso, é engano da nossa mente, porque Deus ele ouve todas as orações que fazemos diante de Deus, Deus ouve a oração. Mas agora, se ele vai responder ou não, isso daí já não é mais da nossa conta, não pertence mais a nós. Mas que ele ouve a oração, ele ouve. Mas existem três tipos de orações. Existe aquela oração que nós fazemos e Deus instantaneamente, ele ouve, instantaneamente ele abençoa, ele responde. Foi assim com Isaac, quando Isaac orou pela sua esposa Rebeca, que não podia gerar filhos, era estéril, não podia ter filhos. Isaac orou pela sua esposa Rebeca, e através da oração de Isaac, Deus abriu a madre de Rebeca, e assim ela pôde gerar, ela pôde ter filhos. Essa é a primeira oração. A segunda oração, o segundo tipo de oração, é aquela oração que nós oramos e Deus ele fica em silêncio, ele se mantém em silêncio. Mas não quer dizer que ele não está ouvindo, ele está ouvindo, mas ele fica em silêncio. Sabemos nós que todas as vezes que Deus fica em silêncio, é porque ele está trabalhando em nosso favor. É porque ele está trabalhando, fazendo alguma coisa para nós, para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. Então, assim, toda oração que nós fazemos, Deus ouve. Só que existem tipos de oração. Existe o tempo certo de Deus responder. E o terceiro tipo de oração é aquela que Deus não ouve. Aí você me pergunta, mas existe oração que Deus não ouve? Ele ouve, mas não responde, e é abominação perante Deus. Porque nesses tempos atrás eu ouvi uma notícia, eu ouvi uma pessoa comentando que uma moça veio até o pastor e pediu para o pastor orar por ela, pelo relacionamento dela. E aí o pastor perguntou, mas quem que é? É seu namorado? É seu noivo? E a moça foi e falou para o pastor que era um rapaz que era casado, mas que Deus tinha prometido para ela que aquele homem, que aquele rapaz ia ser dela, e queria que o pastor orasse para que acabasse o casamento dele, para que ele viesse a ser dela. Essa é uma oração que jamais Deus vai ouvir, que jamais Deus vai responder. É abominação diante de Deus. Então, é necessário nós aprendermos o que é a oração, para que serve a oração e como devemos orar. Mas que devemos orar em todo tempo, com mãos santas, sem ira nem contenda, orar pelo governo, orar pela liderança, orar pela nossa família, pelos nossos líderes, pelos nossos patrões. Devemos fazer oração por todos os tipos de homens, devemos orar por todos os homens. Então aprenda através desse pedacinho da Bíblia Sagrada que devemos sim fazer oração, e não oração egoísta, mas uma oração de amor, uma oração de misericórdia, de graça, em nome de Jesus.